No dia 4, CIT e Fundo de Marinha Mercante. 5, INCRA, Cultura. No dia 6, NPI e Metro. E também tivemos uma reunião sobre negociação coletiva. Hoje, às 10h30, nós teremos a reunião do PECFAZ, os fazendários, e às 16 horas a AGU. Na segunda-feira, nós teremos uma oficina do pessoal da tecnologia militar e PGPE das organizações militares, que vai discutir gratificação de qualificação e inclusão do PGPE no plano de carreira da tecnologia, de apoio à tecnologia militar. INEP FNDE, às 18 horas. No dia 11, nós teremos Arquivo Nacional, uma reunião da direção da CONDICEF, em seguida, 10h30, Arquivo, 11h30, CONDICEF, às 15 horas, uma oficina das agências reguladoras para discutir carreira de regulação, e às 18h, Imprensa Nacional. Às 10h30, ABIN, 15 horas, Embratur, e às 17h, INCRA. No dia 13, nós teremos, às 10h30, uma discussão sobre o plano de carreira de Sudan e Sudene, e às 15 horas, Ciência e Tecnologia. No dia 14, nós temos DENIT, às 15 horas. 17, NPM, 11h30, 15 horas, 11h30, uma outra reunião com a direção da CONDICEF. Dia 18, nós temos 10h30, Administrativo da Agricultura, e às 15 horas, Ministério da Justiça. Esse é o nosso calendário de reuniões. Sendo que aqui nesse calendário, nós temos ainda que confirmar hoje a reunião da Secretaria de Patrimônio da União e uma outra reunião com o Departamento de Fundo de Marinha Mercante. E terá uma outra de NPI e Metro. E eles ficaram de apresentar essas 3 datas para nós hoje. Pessoal, rapidamente, para não alongar muito, os processos que nós estamos enfrentando e a posição do governo em todas as reuniões, vou começar pelos setores que estão em greve. Todas as reuniões, os setores que estão em greve, o governo diz o seguinte: a greve não ajuda nas negociações, porque o planejamento vai discutir a greve. A greve sendo suspensa, nós voltamos a discutir a pauta dos setores que estão em greve. Enquanto tiver greve, nós vamos ter reuniões, mas para discutir a greve. E não avançaremos nas propostas dos diversos setores que estão em greve. Então essa é a posição do governo. Perfeito? Sobre tabela mineratória, o governo disse que não discutirá a tabela mineratória para ninguém. Apesar da insistência dos diversos setores, o governo está dizendo que o ciclo de discussões de reajuste de tabelas encerrou em 2008. Portanto, não tem orientação do governo de discutir tabela, apesar da insistência nossa. Mas ele, em momento algum, abriu a possibilidade de discutir, com tranquilidade, para nenhum dos setores, apesar de insistência de outras reuniões, mas não houve essa sinalização do governo. O que ele está dizendo é: nós estamos discutindo ajustes nas carreiras, ajustes, sendo que alguns ajustes poderão ter impactos orçamentários, que segundo eles são impactos residuais. Palavras do secretário do Vanier. Feito. Então esse é o clima das reuniões, né? Posição da reunião. O clima é de bastante hostilidade por parte dos gestores, principalmente do secretário. O que está sendo discutido para o conjunto de trabalhadores que não tem gratificação de qualificação é GQ, sendo que para as áreas que não são de pesquisa, tecnologia ou de educação, no caso do nível superior, o que o governo está sinalizando discutir
é uma GQ para o nível superior e não titulação. Segundo ele, a titulação é para estes setores que eu acabei de citar. E GQ para nível intermediário, mas que ainda não tem ainda uma definição do governo sobre essa questão. Está sendo um debate feito com a direção da CONTSERV. Eles solicitaram que a CONTSERV apresentasse uma proposta, porque o que eles tinham sinalizado de dar o mesmo tratamento, a nossa opinião não atende, né? Que era estender a GQ que foi apresentada ao IBAMA, que foi recusado por esses trabalhadores e por nós de cara, porque os valores são ridículos. Então nós apresentamos uma proposta pegando o que tem de experiência da administração pública para o nível médio, feito, e vamos estar apresentando também para o nível superior, para que a gente abra esse debate com o governo. Então, isso sim está destacando aqui, voltando, e MPI e FNDE, que são duas instituições que tem aqui no Distrito Federal, o governo apresentou uma proposta de ajuste na carreira, que reduz os padrões da carreira lá da tabela remuneratória de 24 para 18. A proposta dos trabalhadores é de 13 padrões. Interstício para avaliação, 12 meses. O governo apresentou padrões de 18 padrões e interstício 18. E reduzindo de 24 para 18, sendo que o valor do 24 passa a ser no P1, no P18. Só que nós tínhamos tido uma negociação no dia 30 de março com o governo, e o governo disse que o padrão P24, o valor, seria automaticamente o P18. P18. Então, pessoal, principalmente dos planos especiais de cargo, do INEP e FNDE, que estão aí com mais de 25 anos de serviço, iria automaticamente para o P18. Só que na semana passada, o governo recuou. Diz que para chegar ao P18 tem critérios de capacitação. Recuou. Significa que os antigos não entrarão mais no P18. Entrarão no P15, no P14, para acessar o P18 tem que ter aqueles cursos de capacitação para poder atingir o P18. Então isso foi um retrocesso, isso levou a categoria a entrar em greve e se encontra em greve os dois setores. Então tem essas divergências aí na proposta do governo em relação a nós. Um outro, para não esquecer, um outro problema é que esses trabalhadores do nível técnico só tinha a GQ1. O governo concordou em instituir mais dois níveis, o 2 e o 3. Só que na 1, você tem 100%, quem fizer 150, 160 horas de capacitação, todo mundo que fizer tem acesso. Não tem limitações, não tem cláusula de barreira. Para o 2, o governo impõe cláusula de barreira. Só pode ser 50% dos trabalhadores daquela instituição. E o 3 só pode ser 10%. E nós estamos dizendo que não tem que ter cláusula de barreira nem no 2 e nem no 3. Isso também é um dos impasses que culminou com a greve. Então, resumindo, é esse o cenário dos processos negociais que nós estamos enfrentando aí nesse período. Obrigado.